Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo e que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui novamente com Daniele Ferreira Teodoro. Quando você fala Daniela, ela fica brava, então é Daniele. Ok? A Daniele já passou por aqui, ela passou na entrevista, respondeu as perguntas, deu as opiniões dela. Então, eu não vou ficar aqui falando a bio da Daniele, tá? Eu vou fazer diferente. Tá vendo aqui o lugar que eu estou apontando? Vai aparecer um cardzinho, e aqui você pode clicar nesse card e você vai lá para a entrevista que a Daniele deu para o canal, e você pode ver as opiniões dela, você vai saber a bio dela, vai saber o perfil dela. Tá? Porém, hoje ela voltou e ela vai trazer uma temática para a gente. Então, eu quero agradecer pela loucura dela ter voltado, né? Porque eu achei que ela fosse passar uma vez só no canal, mas acho que ela gostou, não sei por quê. Tem louco para tudo. Então, ela voltou. Então, eu quero te agradecer, Daniele, por estar de volta aqui no canal conosco. Eu que agradeço você ter convidado novamente, né? E que eu acho que a louca aqui é você, não sou eu. Mas eu estou super feliz, e principalmente porque a proposta do canal foi, dessa vez, a gente trazer uma pauta que a gente goste e que seja relevante, né? Então, eu vou estar falando um pouquinho aí sobre a desigualdade social brasileira, e é um trabalho, um tema que eu trabalho no meu dia a dia, né? Como vocês vão ver lá na minha bio, eu tenho um projeto social, então eu sou linha de frente aí, me deparo com a desigualdade social todos os dias. Então é relevante, e é relevante a igreja saber desses assuntos e dessas pautas.
Já estou esperando para ver aqui a burdoada que a gente vai poder dar, né? Porque eu acredito que existe uma falha muito grande aí, né? Daquilo que é o exercício da igreja em relação a isso, e a gente pode conversar um pouquinho, né? Mas quando eu falo em falha da igreja, eu falo nossa, né? Como ser humano. Então, Dani, eu quero apenas deixar fazer algumas colocações aqui. Para você que está ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, a Daniele veio aqui para dar as opiniões dela a respeito deste assunto, ok? E ela vai ter a liberdade de falar e pôr para fora aquilo que está no coração dela, e no caso dela, ela vai falar com autoridade, porque ela trabalha nesta área. Agora, se você não concordar com alguma coisa que a Daniele fala, não precisa ir lá, vem aqui dar a sua opinião, porque talvez vocês possam se ajudar, né? Então, a mesma liberdade que eu dei para a Daniele na entrevista, eu vou dar aqui na temática, e a mesma liberdade que eu dei para as outras pessoas. Então, Daniele, fique à vontade, fale, entregue o que você quiser e tiver que entregar para a gente. Caso eu entenda que alguma coisa gerou dúvida, ou em mim, ou possa gerar dúvida para quem está ouvindo, eu te interrompo, faço uma pergunta e a gente vai batendo um papo aqui, tudo bem? Tudo bem, maravilha. E assim, a gente muda de opinião também, em diversas situações, na vida a gente já vai amadurecendo. Então, se você tem algum ponto ou alguma coisa contra, vem conversar, eu acho que é bacana. E a ideia não é causar discussão, mas criar ideias, né? Eu acredito que nós somos pedras, então é pedra afiando pedra. A construção do reino é assim, são pedras diferentes, umas afiadas, outras não. Então, é bacana essa troca de ideia saudável, não com o intuito de provar que ninguém é certo, né? Não. Mas de construir algo. Então, se você é a favor disso, também vem construir com a gente, né, Fabrício? Sim, e outra coisa, é engraçado que você estava falando aí, o seu esposo mexe com futebol, e eu lembrei de uma analogia aqui, né? O técnico de futebol, ele não está lá no meio correndo com os caras, ele fica de fora vendo os erros. E os caras, naquele calor do jogo ali, não enxergam, ele tem que estar de fora, ô, lá atrás, vem mais para frente, vem vocês dois, fecha, abre e tal. E às vezes a gente está numa correria do nosso trabalho, e a gente está naquele fervor do negócio, e às vezes alguém de fora, nossa, Dani, tem uma coisinha aqui que podia melhorar. O quê? Isso. Uau, como que eu não vi isso? Por quê? Porque a gente está naquela correria, tudo. Então, eu entendi muito bem o que você disse. E eu acredito que a humildade também da gente, né, poder conversar, dar opiniões e aceitar opiniões e reter aquilo que é bom, né? Ouvir de tudo e reter aquilo que é bom. Então, agora é com você. Não vai ficar com conversinha jogando para mim aqui, não. Quem vai falar é você. Se vira agora. Exatamente, gente. Então, ó, trouxe aí um assunto que é real. Se você é brasileiro, você se depara com a desigualdade quando você sai da porta da sua casa. Não adianta. O Brasil é um país desigual, e aí eu vou estar trazendo aqui alguns dados para a gente estar falando disso. E depois eu quero. Então, no momento, eu vou apresentar dados e eu vou apresentar alguns problemas. Eu vou questionar o Fabrício também, tipo, o que você acha disso, para a gente conversar e ele opinar também, para ficar uma coisa bem dinâmica. E depois eu quero trazer à luz sobre a nossa responsabilidade como cristão, a nossa responsabilidade como igreja e como a Bíblia fala desses problemas, né? Então, eu quero abrir aí a mente de vocês e eu oro e já orei, continuo Amém. orando para Amém. que a mente de vocês sejam aberta, que vocês sejam reino de Deus, tragam o céu para a terra, ok? Então vamos lá. Temos problemas sérios no nosso país, e eu já vou começar apresentando alguns dados. De acordo com o índice de acordo com os dados informados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como o IBGE, o atual índice de Gini é o índice que vai medir ali a desigualdade do Brasil e vários outros índices também. Você pode consultar. Se você colocar lá índice Gini, você vai ver vários índices de desigualdade ou outros índices também no Brasil. Está aberto, você consegue ver de diversas formas. Dá para você ver por região, dá para você ver qual é a desigualdade da sua região, o índice de desenvolvimento humano da sua região também. O Brasil está entre 0,543 é o nível de desigualdade. A ideia é, quanto mais próximo do zero, menor é a desigualdade daquele país. O nosso país está bem distante. E o que causa essa desigualdade no país? Por que o Brasil é um país tão desigual?
Eu acho que a melhor forma, eu acredito que a melhor forma de nós descobrirmos isso é nós irmos para a origem do Brasil. E eu pergunto para você, Fabrício, o que você acha aí que causa essa desigualdade no Brasil? Por que é um país tão desigual? Olha, se você tratou aí da origem, né, do Brasil, a gente já vê como que ele foi, pelo menos, a história que foi contada para a gente, né, que nosso país ele foi colonizado, né, e quando foi colonizado, os donos dessa terra foram colocados de canto, né, e as riquezas desse país foi ficando na mão dessas pessoas, e aí começou o uso de pessoas para ter acesso a recursos, né? E aí começou, aí eu pego isso para mim, só que eu dou só um pouquinho para você, né? Eu te dou um espelho e você me dá essa mina de ouro, não é assim? Né? Aquelas histórias, né? Ó, eu consigo colocar fogo na água, na verdade estava colocando fogo na pinga ali, ou no álcool, e assustando os índios e tal, e não sei o quê. E eu acho que dali para frente já foi criando essa cultura de que poderia ter essa questão. Eu posso ficar com muito e você pode ficar com pouco, né? Talvez seja essa visão que eu tenho desde o início, mas não é só isso, o buraco é mais embaixo, né? Exatamente. A nossa origem já é uma origem de exploração, né? Desde quando os portugueses chegaram aqui no país, a ideia deles era essa exploração. E aí teve um fato que agravou ainda mais essa exploração, que foi a escravidão africana. Se a gente for olhar na Bíblia, na história, a escravidão, ela já existia, ela sempre existiu. Se você vai ler lá em Deuteronômio, por exemplo, fala dos escravos. Mas essa escravidão é muito diferente da africana. A O povo, africana, né? ela foi... O povo de Deus foi escravo no Egito, né? Exatamente, então existia. A africana, ela foi muito perversa. E eu ouvi, não tenho uma fonte, mas eu ouvi de um professor de história que os europeus, assim, tem muitas raízes do porquê ter explorado os negros, mas existem boatos de que naquela época os europeus tinham uma influência também a Igreja Romana. E aí alguns cristãos acreditavam que os negros eles tinham que servir os brancos porque eles acreditavam que eles tinham a maldição de Caim. Um dado curioso. Caim ou de Cã? De Cã, né? Não, do próprio Caim, porque lembra, a história lembra da maldição que foi lançada sobre Caim quando ele matou Abel, e de que ele teria uma marca, numa perspectiva deles, eles acreditavam que essa marca era a pele negra. Então, eles teriam que ser servos. Mas só para colocar o porquê que eu falei Cã, porque outros estudos e outras histórias de historiadores acreditam que a maldição de Noé é sobre o filho dele, Cã, e Cainã depois, né, que foram ali para a África, eles acreditam que esta nação, que este povo é amaldiçoado. Não estamos dizendo aqui, gente, que os africanos são amaldiçoados, pelo amor de Deus. Não, estamos de dizendo forma alguma. que os estudos e o que as crenças daquela época traziam, tá? Por isso que eu falei o Cã e Cainã aqui, você também está trazendo os dados de Caim, manda lá. Isso, exatamente. Eu já ouvi também sobre Cã, e eu ouvi essa outra sobre Caim, porque fala justamente sobre essa maldição, você que será conhecido por uma marca que será deixada. Então, há especulações, isso são especulações. Não, porque não aí tem marcou a pessoa inteira, né? Marcou a pessoa inteira, né? Exato. Mas imagina, aí vem com essa mentalidade de que essa raça esse povo teria que servir eles para sempre. Só que e aí, o que acontece? Houve a escravidão, eles vieram, às vezes vendidos por próprios negros, porque havia essa comercialização. Muitos nos navios negreiros nem chegavam aqui, porque eles morriam durante o percurso, porque a situação era deplorável. E aí vai caminhando a escravidão, a história a gente já começa, e aí vai acontecendo as abolições de diversas partes do país, né? E aí, quando vai acontecer no Brasil, antes disso, eles começaram a criar algumas leis. Então, antes da abolição de 1888, foram criados leis de terra, que negro não poderia ter terra, negro não poderia estudar. Então, houve uma marginalização desse povo, antes mesmo da abolição. E aí, então,
Imagina, até o negro que recebia a alforria, a carta de alforria, ele não poderia comprar terra. Ele não poderia. Então, já as pessoas ali, a elite, já estava preparando essa marginalização desse povo. E aí começou a marginalizar. Houve a abolição, 1888. O povo foi liberto. Liberto para onde? Porque alguns europeus, eles já estavam chegando, e alguns deles, para trabalhar, né, os imigrantes iam trabalhar lá com café, com açúcar, e alguns já chegavam com casa, com emprego remunerado, coisa que os negros não eram remunerados, né, eram completamente explorados. Então, eles saíram e aí não poderia estudar, não poderia ter emprego, não poderia ter terra. O que acontece? Foram povoar os morros. Por isso que, e alguns quilombos, né, dependendo da região do país. Por isso que hoje há essa aglomeração aí das pessoas em morros, e as favelas hoje elas são em morros também. Então, para a gente olhar essa raiz da desigualdade no Brasil, a gente precisa falar da escravidão. E aconteceu isso. Então, o pessoal foi marginalizado junto com ele toda a cultura, a religião e tudo mais. E a Igreja Católica, na época, também demonizou várias posturas dessas pessoas. Não estou defendendo nenhuma raiz, nem falando que são santos, não. Eu estou falando o que aconteceu. Eles acabaram marginalizando e demonizando a cultura desse povo. E aí começa, querendo ou não, eram muitas pessoas, né? E eles alguns estão com fome, não pode trabalhar, não pode estudar. Né? Vão cometer delitos e crimes, e aí começa a fomentar essa desigualdade. Houveram muitos movimentos, né? E aí as pessoas, os negros hoje conseguem atuar de formas mais relevantes, conquistar o seu espaço, que ainda não é tão relevante como deveria, né? Ainda há o racismo estrutural. E por mais que a gente não goste de falar, e às vezes a gente acredite que não existe, existe. Se você conversar com um negro hoje, ele sofre o racismo estrutural. Nós somos racistas estruturais. Aí você vai me perguntar o que é racismo estrutural. Vou dar um exemplo de mim mesma. Eu trabalho com decoração de festa também. Fui montar uma decoração no último final de semana. A dona da festa era branca, o pai eu não tinha visto, a mãe dela também era branca. E aí saiu uma senhora negra, né, com um jaleco. Na minha cabeça eu já achei que ela era o quê? A empregada. E na verdade ela não era. Isso aí ficou só na minha cabeça, sabe? Eu não esbocei, nem fui nem preconceituosa. Mas como eu tenho estudado sobre isso, eu percebi o quanto eu falei, nossa, a empregada, né? E depois não era, ela era a mãe. Ela era a mãe do pai, né? Era a avó paterna. Mas o racismo estrutural enraizado em nós já julga, né, a pessoa como se fosse inferior, e aí a gente acaba entrando nessa. E diversas vezes a gente acha isso. É negro, às vezes a gente acha que é marginal. A gente tem os adolescentes aqui, eles vivem sofrendo enquadro por causa dos estereotipos. Então, existe sim essa questão do racismo estrutural. E esse é um dos problemas que nós enfrentamos. Outra coisa que causa esse desequilíbrio, a alta pode falar. O que eu acho engraçado, assim, eu não sou a favor do racismo, tá, gente? Colocar aqui entre parênteses, não sou a favor do racismo. Porém, o que eu vou colocar aqui, entenda, por favor. Um europeu, seja um francês, um alemão, um holandês, de origem mesmo, natural, puro, tá? Falar que é racista porque uma pessoa é africana, são raças diferentes. Aí pode até falar, poxa, houve um racismo, tá? Agora, como que o brasileiro, que não tem raça definida, é um vira-lata, tá? É um misto, dizendo, né? É um misto de coisa, é português com italiano, com índio, com mameluco, com negro, com um monte de coisa. Nós não temos uma raça definida, nós somos um conjunto de raças. Eu acredito que no Brasil é o preconceito que impera, que o brasileiro não tem como ser racista, que nem raça tem. Né? Exatamente. Mas e nós somos muito preconceituosos. É um conceito que foi colocado na nossa cabeça, que a primeira coisa, vamos abrir um pouco a mente. Qual a minha raça, para eu poder definir a outra raça e querer colocar a outra raça acima ou abaixo? Eu nem tenho uma raça. Se for ver, o negro está acima da gente, porque ele é puro.
Entendeu? Se fosse parar para analisar, o negro, ele está acima da gente porque ele é puro, é uma raça pura. Por mais que seja a raça que o pessoal discrimine, que acha que é inferior, que eu não concordo com isso, eles são puros. E nós somos uma miscelânea de coisas, era para a gente estar abaixo disso, né? Mas, vamos lá. E se você for ver, mais de 50% do país é negro. Gente, é absurdo. E existe, infelizmente existem. E a gente não pode ignorar. Na igreja existe o racismo. E aí, como ele é estrutural, às vezes está tão enraizado, a gente não percebe. É aquilo, tá cego, não consegue visualizar, porque também não se importa com isso, não quer colocar o óculos da verdade, mudar sua cosmovisão, tem empatia. Então, envolve todas essas questões. Esse é um problema grave na nossa sociedade, e depois a gente vai ver outros índices de como isso vai acumulando e gerando problemas ainda maiores, né? Voltando lá às origens. Brasil, altos impostos também. A alta taxa de impostos causa muito essa questão da desigualdade, porque quem acaba pagando mais imposto também é o pobre. Então, é complicado. E assim, eu vejo algumas pessoas falando, vamos taxar os ricos. Não sei se talvez seria uma solução. Precisamos pensar em soluções, mas que reduzam os impostos lá da base, né? Da pirâmide. Porque assim, Dani, por percentual, vamos dizer, 1% para quem recebe 1 milhão, não é a mesma coisa, não faz a mesma diferença de 1% de quem tem um salário mínimo. Né? Então, assim, a maneira como é taxado é totalmente desigual, sim. É desigual, sim, né? Mas isso não é essa questão aqui. A gente sabe que essa política causa essa desigualdade. Exatamente, tem muitos problemas. Segundo um levantamento de um país chamado Favela, divulgado pelo Data Favela em parceria com a CUFA, que é o Central Único das Favelas, e o Instituto Locomotiva, o país hoje tem 13.151 favelas. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 13 mil favelas. Esse levantamento foi feito em 2021, é super recente, é do ano passado. O número de favela no Brasil, ele dobrou nos últimos 10 anos. Então, a gente teve uma alta aí do número de favelas, entre 2010 e 2019. Esses dados também são do IBGE. Quase, olha esse dado, e não tem como você não se importar com isso. Quase 20 milhões de brasileiros declaram passar 24 horas ou mais sem ter o que comer. E outros 64 milhões vivem inseguros sobre a possibilidade de passar por isso. Você tem noção que são 20 milhões de irmãos nossos? Que são não 20 Campinas, 20 Campinas, mais ou menos. Gente, eu não consigo, eu fico com vontade de chorar quando eu olho esse dado. Porque na pandemia, a gente aqui se movimentou e organizou para entregar alimentos para algumas pessoas. E entre elas veio uma senhora, e ela veio buscar uma cesta, e ela me olhou nos olhos. Eu fui entregar a cesta para ela, ela me olhou nos olhos e falou: muito obrigada, eu não tinha nada na minha casa. E ela começou a chorar, e eu me emocionei junto também. E aí, nessa hora, eu fui no varejão ao lado, comprei outras coisas para ela também, para complementar a cesta básica. Porque a fome, ela é dolorosa. E eu acho que nós, como igreja, a gente precisa olhar para esse dado e ter vergonha. Porque a gente não tem que se preocupar só com o meu interesse, mas com os dos outros. E eu acredito que esses outros aqui são muitos, né? 20 milhões de pessoas. Dani, eu li um livro... A pobreza extrema no Brasil... pode falar. Só desculpa, eu cortei você. Eu li um livro que fala sobre jejum, e nesse livro o pastor fala assim, viu? Quando você faz um jejum prolongado, você começa a dar valor à comida que você come. Você começa a dar valor àquilo que muitas vezes você nem dá importância. Aí eu venho e falo, né? Você fala, poxa, aquela senhora estava sem nada em casa e a fome é dolorosa. Você é um pouco radical aqui, tá? Só se importa com essas pessoas quem já passou por isso ou teme passar por isso. Quem tem barriguinha cheia só vai pensar nisso se tiver uma obra de Deus na vida da pessoa ou a pessoa realmente tem um caráter bondoso, porque senão não vai se importar. É realmente muito triste, né?
Eu fico muito triste, porque olhar para esses dados, a gente fala às vezes, como se fosse só um dado, mas existem pessoas por trás disso. E aí, às vezes, a gente fala, não tem. Na cidade de Campinas tem, gente, passando fome. É só você sair do seu egoísmo que você vai perceber essas pessoas. Elas existem, elas são reais. Outro dado aqui, ó, a pobreza extrema. A pobreza extrema é quando a pessoa realmente ela não tem recurso algum, nada. E o dinheiro que vem para comida. Então, se ela recebe algum valor, é para comida. Essa pobreza extrema no Brasil atinge hoje 27,4 milhões de pessoas, com piora em todos os anos desde 2014. É um fato. Infelizmente, a região norte e nordeste do nosso país sofre ainda mais. Eu já visitei comunidades quilombolas e existem pessoas, sim, que estão em situação de extrema vulnerabilidade, precisam da nossa atenção e a gente não pode fechar os olhos para essas pessoas. São nossos irmãos. Eu vou trazer outros dados também, outras informações que acarretam essa desigualdade e que a gente precisa pensar sobre isso também. Se a gente pensa em desigualdade, a gente também pensa na questão da educação. A educação é desigual. O analfabetismo, ele é real. A gente fala, na cidade grande não existe, a gente tudo foca no norte e nordeste. Existe. Existem pessoas aqui na nossa comunidade que têm mais de 40 anos e elas não sabem ler. E por conta disso, elas são enganadas, falam que registram ela e não registram, passam troco errado. Elas são vítimas, além de ser vítimas, entre aspas, desse sistema desigual, elas são vítimas de pessoas corruptas, né? Porque existe também pessoas que se aproveitam da escassez do outro. E a taxa na nossa região é de 3,5%. Esses dados são de 2018, do analfabetismo. Então, na região sudeste existe esse dado, 3,5% de pessoas que não são alfabetizadas. E o estudo é ruim, a escola pública em si, né? Não são todas, não estou generalizando, existem muitas escolas boas e de qualidade, existem muitos alunos bons também, mas eu lido com alunos aqui que estão no 9º ano, isso eu dou aula de alfabetização, e eu tenho um aluno que está no 9º ano e ele não é alfabetizado. E aí pode ser que a criança tenha algum atraso também, mas o sistema de saúde não funciona. E aí, como a gente vai conseguir que essa criança talvez passe por uma psicopedagogia, para ter um laudo, avaliar se ele tem, sei lá, algum autismo ou algum outro nível que reflete esse atraso dele, para poder trabalhar. A gente não tem um diagnóstico, porque se você vai marcar uma consulta, é difícil. Eu ouvi uma frase uma vez que fala que o caminho do pobre é mais longo, e é verdade, infelizmente, porque tem que ir no centro de saúde, já não tem a passagem para o ônibus, e aí se você consegue, aí chega lá, aí tem que esperar para passar no clínico, e agora aqui em Campinas é um médico da família, não tem mais pediatra, clínico, é um médico para a família. Então, é um clínico geral que atende tudo. E aí tem que passar por esse médico, aí tem que esperar o encaminhamento para passar por outro, e aí faz uma avaliação, e aí acarreta e a pessoa fica esperando. Então, o sistema de saúde também não funciona. Então, você percebe que são vários fatores que vão acorrentando essa pessoa e depois a gente quer falar de meritocracia. Não existe. É muito complicado, porque as oportunidades, os caminhos são completamente diferentes. Então, é difícil e é um problema grave. Vamos para mais um problema. Esse problema eu acho que é gravíssimo também. O Brasil se mantém nos primeiros lugares no ranking de países com mais presos no mundo. É o 3º colocado. Esse dado é super recente também. E se você olhar, como que funciona hoje, Fabrício? A pessoa ela vai presa, foi lá, marginalizada, e eu vou falar uma coisa aqui, que eu não acredito em vítimas da sociedade, eu acredito em vitimistas. As pessoas... não acredito, desculpa, eu errei aqui. Eu não acredito que a pessoa... Eu acho sim, a pessoa ela é vítima, mas aí ela se tornar vitimista é um problema. Porque
Infelizmente, nós estamos falando de dados aqui, e se a pessoa nasce no lar mais pobre, ela vai ser vítima dessa desigualdade. Mas ela se tornar vitimista, eu acho que é um problema. Ah, então, porque eu nasci pobre, eu vou roubar. Não. Ah, então porque eu nasci pobre, eu tenho que traficar. Não, eu acredito que não. Você é refém das suas escolhas, independente do lugar que você esteja. Então, não se torne vitimista da sociedade. Você pode vencer essa situação, e eu vejo tantas outras pessoas aqui na comunidade, trabalhadoras dignas, tentando conquistar o seu sem roubar de ninguém. E aí, vamos falar dessas pessoas que se acham, se tornaram vitimistas da sociedade, foi roubar, foi traficar, caiu no sistema carcerário. E aí, ficou presa. Como que você acha que ela dentro, se há um trabalho de reconstrução aí, né? ressocialização, e depois se ela sai, como que é? O que você vê na sua perspectiva, assim, como um cidadão comum? Não, o sistema carcerário hoje ele é mais para defender todos esses grupos que estão trabalhando lá dentro do que para ressocializar essa pessoa. Né? Não é um lugar onde o cara fica recluso, porém, ele tem estudo, ele tem trabalho, ele tem ali condições de moldar o caráter dele. Não, chega lá e mais bandido fazendo mais bandidagem ainda. Eu assisti uma reportagem uma vez de um senhor que ficou durante mais... Ele só saiu da cadeia porque ele ficou mais tempo do que a lei permitia que ele pudesse ficar preso. Né? Porque para vamos dizer assim, um ladrão pé de chinelo, não tem CPI, não tem investigação, não tem nada disso, tá? Não precisa de vídeo, não precisa de prova. Falou que vai preso e fica, né? Agora, né, a gente sabe que com política é diferente, mas não é o caso. Que eu sou língua preta mesmo, gosto de falar. Esse senhor, quando ele saiu, ele ficou uma semana na sociedade e ele implorou para o delegado da cidade deixar ele voltar para a prisão. Olha. Porque na prisão ele tinha lugar para dormir, ele tinha lugar para comer, a família recebia algo por ele estar preso, ok? Uhum. Então, olha o que a prisão transformou essa pessoa. Transformou num dependente do sistema. Infelizmente. Exatamente. E eu concordo, então, sim, que a pessoa precisa ter esse tempo de reclusão para ela pensar um pouquinho no que ela fez, se arrepender daquilo que ela fez, mas tem que ter um trabalho pedagógico, psicológico, né? Trabalho, tem um monte de coisa, mas o sistema carcerário no Brasil, infelizmente, não funciona. Infelizmente, é isso mesmo que acontece. E em alguns casos, a pessoa ela sai pior. Porque aí tem as facções dentro dos sistemas presidiários e a pessoa sai e ela sai associada a essa facção e ela chega aqui, ela já não é mais o Zezinho, ela virou o Zezão. E ainda vai causar espanto e temor na comunidade que ela retorna. É um problema grave isso, porque imagina, a gente tem a desigualdade, aí tem os vitimistas, eles entram para a criminalidade e aí eles vão presos. E aí, nisso que eles estão presos, em vez deles retornarem melhor, eles retornam ainda pior. Então, o ciclo é muito ruim e, infelizmente, a gente entra naquele ciclo vicioso que esse pai tem a grande chance de reproduzir filhos que entram no mesmo sistema que ele. E aí vai gerando essa... Não estou falando que são todos os casos, mas a possibilidade é real, porque vai ser a visão que a criança vai estar enxergando e a cosmovisão que ela vai ter da vida em relação à sociedade. Então, é muito grave isso, e é um problema que nós precisamos pensar e ver, porque envolve a nossa segurança também. Não tem como a gente ignorar isso, porque essas pessoas são marginais, e elas vão causar algum dano, porque em muitas situações são más mesmo. Existem pessoas que vão roubar porque querem, às vezes, um leite, uma comida, mas existem pessoas que vão roubar porque elas são ruins. Então, se não existir um trabalho forte em relação a isso, a gente perde, e perde muito. E eu conheço pouquíssimos trabalhos e projetos e igrejas que trabalhem com esse público, né? Tem um projeto que eu conheço lá em Poá, que eles têm uma pizzaria que só recruta pessoas para trabalhar disso. E tem esse outro problema também. Se a pessoa ela quer mudar de vida,
ela não consegue se realocar no mercado de trabalho por causa dos seus antecedentes. Então, olha o problemão. Até quem quer mudar não consegue por causa do preconceito que existe. Então, aí essa pessoa fica refém, às vezes quer mudar, não consegue, aí volta para o crime, porque era o que se devia fazer, e aí entra naquela questão toda. Infelizmente. Uhum. O buraco é mais embaixo, né? Não é? E aí, pessoal, o que eu sempre falo, não se assuste com esses dados, São dados porque, desatualizados ainda. provavelmente, não se assuste, não se atemorize, porque você pode ser a resposta. Eu sempre falo isso, dentro da sua vocação que o Senhor te deu, você pode ser a resposta para essas problemáticas. Então, nós falamos o quê? Do racismo estrutural, da taxa dos impostos que são desiguais, nós falamos da questão da educação, nós falamos da questão dos cárceres, que são problemas que eu visualizo. Da Tem um saúde. outro problema familiar. Oi? Da saúde. Exatamente, a saúde, que é gravíssimo, os problemas que nós enfrentamos. Se a gente pode falar aqui de saneamento básico, porque nas favelas não existe saneamento, então as pessoas estão mais suscetíveis a doenças, viroses. Aí a gente pode falar de moradia, o problema de moradia é gravíssimo. Aqui em Campinas, eles estão com um sistema assim, e eu participo até de audiências públicas sobre a temática, né? Existe um movimento de questão de remoção de algumas famílias e de quebra da regularização fundiária. Você que não ouviu falar sobre esse assunto, a regularização fundiária é um projeto federal e é para regularizar as comunidades. Então, a pessoa que mora na comunidade e o lugar que ela mora é público, né, igual uma invasão e é do município ou do estado, ela vai receber a escritura da casa dela e aí a casa vai passar a ser dela. Existem vários critérios e situações. Muitas comunidades aqui em Campinas já estão sendo regularizadas, a Coab está trabalhando em relação a isso. Na comunidade onde nós trabalhamos, essa regularização está pendente, porque existem famílias que moram na margem do rio, e aí não consegue regularizar, porque na lei fala que você precisa estar a 15 metros do rio. Mas o problema não é nem a remoção dessas famílias, porque se realmente está em situação de risco, eu acredito que sim, precisa tirar as famílias. Mas aí o sistema, ele age da seguinte forma: eu não tenho uma casa para você, porque não existem casas populares, eles dão um auxílio moradia de R$ 500. Então, ele vai remover a família ali da casa dela, que diria que seria a casa própria, né? E vai dar esse auxílio que pode durar 1 ano. As famílias querem isso? Não querem. Então, é um problemão. Aqui no bairro tem até advogado incluso. Eu já fui conversar com o secretário da habitação, já fui conversar com o vereador, já participei de audiência pública também. Às vezes a gente vai na Câmara para estar a par desses assuntos aí e ver o que é melhor para a população. Então, aqui no nosso caso também, a caso de especulação imobiliária por causa de um terreno que tem aqui, que é de uma fundação, existem muitos fatores. Mas o que a gente sempre observa é quem tem mais poder é quem manda, né? Então, existe aí essa questão, e aqui sempre o pobre é desclassificado como se a pessoa, o que eu percebo às vezes no nosso governo, é como se não tivesse valor essas pessoas, né? Como se fosse apenas eleitores. Tem valor, sim. Domingo, não sei quando vocês vão assistir, tá, gente? Eu não sei quando vocês vão assistir aqui essa entrevista, mas nós estamos gravando numa semana que antecede as eleições do segundo turno, ok? Hoje eu ouvi no rádio, vi na televisão, que o governo federal, tá, o STF, decretou que os municípios têm que oferecer transporte público para as pessoas irem votar. Nessa hora, o pobre tem valor. Nessa hora, eles fazem alguma coisa para o pobre poder ir lá dar o voto deles. Né? Aí a Dani falou assim, para o governo esse povo não importa. Não importa até chegar a data da eleição, porque na hora da eleição, todo voto conta. Aí nessas horas, essas pessoas têm valor. E depois, na segunda-feira, que esse cara não tem dinheiro para procurar um trabalho, vai ter ônibus de graça para ele? E aí, como é que faz? Exatamente. Exatamente. Então,
eles, na verdade, é o que eu falei, eles têm um valor como um eleitor, apenas. Só. E, cara, chove de político quando é época de eleição aquele projeto que quer realmente ganhar alguma vantagem. Mas a gente já tem na nossa política que a gente não recebe políticos aqui. A gente pode até conversar, desde que não seja o período de eleição, porque estamos sempre abertos, né, a soluções e pautas. Faz o Mas eu seguinte, percebo. queridão, se você ganhar, você volta aqui conversar com a gente. Que aqui eu quero ver, depois que você entrar, se realmente a gente tem valor para você, se você realmente se preocupa com a gente. Aí, quem sabe, na próxima a gente pode reeleger você, mas desse jeito, aqui não. Exatamente. E junto com isso, falando dessa problemática política, porque normalmente qual que é a nossa reação? A gente fala assim, os políticos não têm valor, mas a gente fica omisso a algumas coisas, né? E o meu convite é que você ore para saber a sua vocação, porque quem sabe você tem uma vocação política e possa ser luz, né? Então, eu acredito que pessoas posicionadas nos seus lugares, onde o Senhor planejou, com a sua determinada vocação, elas podem fazer a diferença. Então, talvez a sua vocação seja uma vocação política, e aí você pode ser luz aí nessa área de influência, né, que é tão importante para nós, e você pode criar políticas públicas boas para os pobres, né? Então, vamos lá, voltando aqui. Outro dado que eu gosto de falar, ele também a gente tem um problema que a gente tem muitas mães solos nas comunidades também, né? Esse abandono paterno aí, ele é bem grave. Eu tenho um dado aqui de 2018. 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro. Isso é um problema também na nossa sociedade. Essa ausência da figura paterna, essa responsabilidade que fica em cima só da mãe, de ainda trabalhar, ter que cuidar dos filhos, e querendo ou não, essa sobrecarga, ela prejudica, desencadeia várias coisas. Então, é preocupante esse dado, e eu sei que não existe só apenas nas famílias em situação de vulnerabilidade, é realmente um dado social mesmo. Mas é uma coisa que a gente precisa se preocupar com essa orfandade. E às vezes também acontece da criança ela ter o pai presente, mas na casa, mas ele não tem o seu papel e a sua relevância necessária, né? É um pai omisso, às vezes até prejudica, é alcoólatra, é agressor. Então, a violência doméstica também é um outro problema que nós temos social, que nós precisamos olhar para isso, nós precisamos olhar para essas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Então, se a gente sentar aqui, Fabrício, a gente vai olhar o Brasil e a gente vai estudar inúmeros problemas sociais. Inúmeros, porque existem mesmo vários problemas, e é uma vergonha, eu acho, para nós, como cristão, como igreja, ter dados tão altos assim, em alguns aspectos, e parece que estamos abandonados ao léu, e como se nós não visualizássemos essas questões, né? E nós precisamos olhar para isso tudo e entender que tem alguma coisa errada, mas eu não gosto nunca de generalizar o problema. Eu sempre gosto de trazer as soluções, como você ajudando aí e contribuindo. Tipo, o que eu posso fazer? Eu gosto de ser muito prática. Tá, você está falando de todos esses problemas, o que eu posso fazer? E eu vou falar disso, só que antes eu gostaria de citar um outro problema, e aí nós vamos para soluções, que eu acho gravíssimo. A gente trabalha aqui no projeto com entrega de alimentos. E o que eu percebo é que o nosso sistema, ele dá dinheiro para as pessoas mais carentes, né? E aí, esses programas sociais, eles têm sim suas vantagens, eu acredito que sim, ajudam muitas famílias, mas a maior problemática que eu vejo agora tem o Auxílio Brasil, mas antes era Bolsa Família, eles não tornam a pessoa protagonista, eles tornam a pessoa refém. Isso é um problema, porque eu entrego, hoje são R$ 600, mais um cartão Nutrir, que é de R$ 109, que a pessoa pode ir no mercado e comprar as coisas dela, né? E aí, eu entreguei o dinheiro, não tem tempo, né? Aí, normalmente, quando a pessoa ganha um emprego, corta, mas eu não trabalho para essa pessoa
ser protagonista da própria história, eu não trabalho para ela ter educação, eu não trabalho para ela se portar bem numa entrevista, passar no emprego, eu não trabalho essa autonomia da pessoa. Então, eu entrego, e aí a pessoa cria, em muitas situações, ela é acomodada, e a sociedade perde. Eu acho que é uma perda de talento, porque a pessoa está ali, ela poderia estar pensando em soluções, ela poderia criar, e ela se perde nela mesma, porque ela também não se conhece, e não... Eu fiz uma pergunta simples para as pessoas que estavam com a gente ali, entregando cesta: qual é a sua habilidade? O que você faz? O que você gosta de fazer? Não sabem dizer, não sabem, existe essa questão também. Então, isso é muito triste, eu acho que sim, deve existir programas assim, porque a gente percebe que ajuda muitas famílias mesmo. Se a gente chegar num depoimento de uma pessoa que passava fome e não tinha de onde tirar o recurso, e aí chega aí um programa assim, eu sei que fomenta a economia, tem inúmeros fatores positivos, mas não pode parar aí. Eu acho que tem que haver um trabalho para independência e autonomia dessa pessoa, para que ela, imagina que dignidade que você traz quando você empodera essa pessoa para ela trabalhar, para ela conquistar e ela viver a vida dela aí e poder ajudar outras pessoas, não ficar refém para sempre. Então, queria trazer aí esse último problema aí e vamos falar de soluções. Mas só um adendo aqui, a questão não é a ajuda do governo, é a motivação por trás disso. Né? Você ouve as pessoas falando assim, mas eu quero que fulano esteja lá, porque quando fulano estiver lá, eu vou ter tal benefícios. Né? Porque se fulano entrar, eu vou ter que arrumar emprego. Se fulano entrar, eu posso continuar recebendo auxílio. Então, assim, a motivação por trás disso é o que você falou, transforma pessoas em reféns. Né? Mas a verdadeira causa do problema, ninguém está a fim de resolver, fica só dando paliativos. É o que você falou, o que adianta a pessoa ficar 1 ano recebendo um auxílio e depois de 1 ano essa pessoa continua sendo aquela mesma pessoa. Não teve uma mudança. Ela não teve um apoio, ela não teve não teve uma ajuda. E aí entra o poder público, entra o poder federal, entra o poder municipal, entra o poder da comunidade, entra o poder espiritual, entra o poder social, entra tudo que não está interessado em resolver a situação dessas pessoas. Exatamente. Porque aí a pessoa, ela não vai também sair daquela realidade, porque o valor que ela vai receber é X. E essa questão, por mais que ela consiga aquele recurso para alimento, ela não vai ter acesso a lazer, alimentação de qualidade, educação boa. Então, ela vai continuar nisso. O emocional dela vai ser abalado, porque o filho pede alguma coisa e não consegue. Então, vai acarretar uma série de problemas. Não, mas tem uma solução aí, Dani. Tem uma solução. Estão prometendo que vão aumentar o auxílio. Aí vai deixar a pessoa mais cômoda ainda. Aumentar o auxílio, sabe? Não estou dizendo que não tem que ter o auxílio, só que o que precisa ser feito mesmo, não tem. Aí aumenta o auxílio, beleza. Aí a pessoa passa a ter um pouquinho mais de regalia, ela vai esperar que o auxílio aumente também, mais um pouco. A hora que não tiver bom, ela vai querer um outro cara que aumente o auxílio. Não tá bom, tem que vir um outro cara para aumentar o auxílio, e assim vai. E vai virar uma bola de neve. Tenho 2 exemplos aqui, que são famílias que eu atendo, né? Tem um casal que eles são jovens, têm 30 anos, jovens, saudáveis, são saudáveis, mas não tá ali, ele recebe tipo uma cesta, recebe o auxílio e tá bom. Aí você pergunta se quer participar de uma entrevista de emprego, não quer. Outra jovem foi participar, essa daí é mais nova ainda, tem 25 anos, começou a trabalhar, trabalhou 2 dias e saiu. Por quê? Recebeu auxílio. Isso aí eu não tô falando que, porque recebe auxílio. É real, a pessoa fala, ela recebe auxílio. Então, se ela recebe R$700, por que ela vai trabalhar para receber um salário mínimo, né? Que um salário mínimo aí tá hoje, com desconto, dá uns R$1.200. Então, existe sim essa questão, e aí você fica dando, e aí você vai empobrecendo as pessoas, mas é interesse também dos poderes públicos que essa pessoa não seja uma pessoa pensante, né?
Não. Mas nós estamos aqui para quebrar isso. Nós queremos pessoas que pensam, que tenham opinião, que sejam autônomas, que sejam protagonistas, que consigam realmente buscar, sonhar, ousar, atravessar as pontes. Então é isso. E a gente foca muito, o adulto, ele é realmente mais difícil, mas a criança e o adolescente, a gente está sempre ali trabalhando a mentalidade dele para ajudar, para eles irem além. Recentemente, semana passada, a gente mandou uma jovem para fazer uma entrevista, duas meninas, para fazer entrevista de trabalho num escritório no Cambuí. O Cambuí é uma área nobre aqui da cidade de Campinas. E passou na entrevista. Essa menina já cruzou uma ponte, porque a visão, a ótica dela era aqui, da comunidade, das pessoas daqui. Mas aí vai abrir um leque de possibilidades. E é isso que eu acredito. Não é ela perder a essência de quem ela é, exatamente não, mas ela vê outro horizonte, outra perspectiva, poder sonhar, ela sentir que ela também pode conquistar alguns espaços. Então, esse é o trabalho que a gente precisa fazer. A gente chama área de desenvolvimento comunitário, que é desenvolver as pessoas para que elas tragam as soluções para as suas comunidades, para que elas tragam soluções para as suas próprias vidas, que elas tragam, não que eu venha e traga as minhas soluções, mas que elas pensem também e elas se tragam essa inconformidade com algumas situações e realmente queiram mudar, queiram mudança também. Dani, eu vou falar Tem para algo você. a falar? Senão eu vou continuar aqui. Não, eu tenho algo para falar, mas eu estou esperando a deixa. Pode continuar. Esse assunto, a gente pode falar horas aqui. Eu amo falar sobre isso, eu acho que você também gosta. Porque existem muitos problemas, se a gente for ficar falando, a gente vai falar do governo X, do Y, e eu acredito que o homem caído tem essa questão também. Eu acho que o homem caído jamais conseguirá trazer uma sociedade igual, uma sociedade justa. Mas quero ler aqui sobre um Deus que ele criou uma lei de uma sociedade que seria ideal, né? Porque Levíticos, eu vou ler um versículo aqui de Levíticos, foi o que o Senhor passou ali para Moisés, falando sobre como deveria ser e como eles deveriam agir. Eu acredito que algum problema social que a gente tem, a gente pode dar uma olhada na Bíblia. A gente entende que existem algumas coisas aqui que foram faladas por causa da realidade daquelas pessoas, mas tem algumas coisas que não, são leis que servem para nós até hoje, e é sempre bom a gente se aconselhar com o Criador, né? Uhum. Então, tem um texto aqui em Levíticos 25, capítulo 25, no versículo 35, que ele fala do pobre. Vamos dar uma lida. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajude-me como ajudaria um estrangeiro ou residente temporário, e permita que ele more com vocês. Não cobrem juros, nem tenham lucro à custa deles. Interessante essa parte de não ter um lucro, né? Porque a gente percebe que hoje as coisas não acontecem assim. Maior o lucro é em cima dos pobres. Em vez disso, mostre seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parentes com vocês. Lembre-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem, nem de ter lucro com alimentos que lhe venderem. Aí o Senhor fala que ele é o Senhor que tirou o povo da terra do Egito. Mas nós percebemos que quando o Senhor está dando a lei ali, ele teve essa preocupação, porque ele sabia que haveria essa questão dessa desigualdade de recursos, que isso poderia acontecer. E aí ele fala ali, claro que eu não estou falando para você levar o pobre para sua casa, não é disso, mas de você se importar e ajudar. Eu acho que essa é a chave. Você não pode ignorar. Lembra que nós falamos? São 20 milhões de pessoas em situação de fome. Eu acho que vai até além desse pobre aqui, que esse pobre perdeu o recurso, mas são 20 milhões de pessoas. Nós precisamos olhar que o Senhor se importa com essas pessoas. Ele orientou Moisés a isso. E lá depois, em Filipenses 2, na carta fala assim: não se preocupe apenas com os seus interesses, mas também com o interesse dos outros. Então, a gente também tem que se preocupar com essa realidade. A gente tem que se preocupar, se você quer segurança, você precisa se preocupar com esse alto índice de presidiários que existe no nosso país. E aí você fala, onde a gente começa? Como que vai ser? Eu acredito,
eu ouvi 2 relatos, eu tenho muitos exemplos, porque como a gente está aqui, né? 2 relatos na semana passada de 2 empregadas domésticas, mãe de alunos aqui do projeto, e uma falou assim, ela falou, ela estava muito impactada porque ela foi humilhada pela sua chefe. É uma dona de casa, classe média, porque falou que ela tipo, não limpava direito, sabe? Humilhou mesmo, ela falou, Dani, eu só vou porque eu realmente preciso. Porque senão eu não voltaria mais naquela casa. Eu acho que a gente chegou num ponto, o Fabrício, que a gente precisa humanizar as pessoas. E o que essa mulher não tinha era isso, humanidade, de se preocupar e olhar para o outro, não como o menor. E aqui a gente não está falando nem de racismo, nem de nada, é olhar a outra pessoa, não como sua serva, não como sua escrava, não como sua empregada. E eu acho que a gente precisa disso. Então, o meu primeiro conselho para você, seja humano com as pessoas que trabalham com você. Às vezes você tem uma pessoa que trabalha na sua casa. Glória a Deus pela sua vida, porque você tem recursos por isso. Mas honre a Deus e ajude essa pessoa um pouco a mais. Não estou falando de dinheiro, mas às vezes a gente tem informações que essas pessoas não têm. Às vezes as pessoas, por exemplo, tem uma mulher que tem uma causa na justiça, ela não sabe que existe uma defensoria pública e que ela pode conseguir um advogado do Estado. Então, eu não estou falando para você dar recurso, estou falando para você dar conhecimento, para você dar informação. E você pode fazer isso com a pessoa, às vezes trabalha com você, às vezes com um funcionário, às vezes com um colega, um amigo, porque tem um filho que está tentando estudar e talvez não consegue, mas você conhece um vestibular social que existe perto da sua casa. Então, é você levar informações. Se você não pode ajudar com recurso, mas eu acho que o conhecimento ele é muito poderoso e você pode trazer esses conhecimentos para essas pessoas. Às vezes, a pessoa está com um problema de saúde, você conhece um médico que talvez possa ajudar, e às vezes nem precisa passar numa consulta, mas você pode ajudar de alguma forma. A gente sempre conhece alguém que conhece alguém, e você pode ser luz na vida de alguém assim. E aí, às vezes, a gente só. Eu escuto as duas partes, porque a gente também trabalha com empresas ou com outras pessoas que nos ajudam, né? Falar, ai, a moça que trabalha na minha casa tem os filhos assim que. Eu ouvi isso recentemente. E ela não consegue ajudar os filhos na alfabetização, porque a mãe não é alfabetizada ou não tem tantos conhecimentos, aí não consegue ajudar a criança. Por que que talvez você tenha um filho mais velho, um adolescente, não pode chamar a criança para fazer o dever de casa? Ou talvez você também não possa ajudar. Então, você percebe que, às vezes, no nosso dia a dia, nós conseguimos ser úteis e diminuir alguns impactos? Você não precisa diminuir o impacto da desigualdade em grande proporção. Isso é muito difícil, mas você pode mudar a realidade de alguém. Então, se eu falo com o Fabrício, ele já muda a mentalidade dele, e ele consegue mudar a realidade das pessoas que estão ao redor, tornar a vida mais fácil. Lembra que eu falei que o caminho do pobre ele é mais longo? Encurta o caminho se você conseguir. Essas meninas que queriam fazer a entrevista não tinham dinheiro da passagem. Eu paguei o Uber. E não estou falando isso para me gloriar de forma alguma, mas eu estou dando exemplos de como a gente pode. E eu gastei de Uber R$ 20 e de volta. E assim, eu estava mandando as meninas para o emprego. Olha a diferença. Então, a gente pode ajudar se a gente quiser. Se você quiser se importar, é só você tirar o seu óculos e olhar a outra pessoa de forma humana. Tira o seu egoísmo, tira o seu óculos do egoísmo e olhe a pessoa de forma humana, sabe? Seja humana com essas pessoas. E com certeza, se você puder também, crie um projeto, né? Quem sabe, né? Um projeto de ressocialização, um projeto igual o meu que alfabetiza, um projeto de vestibular, um projeto de saúde. Eu tenho aqui uma voluntária que ela é dentista e ela está fazendo o tratamento de umas crianças, nossa, faz quase um ano. Eu levo as crianças lá em Valinhos e ela não cobra nada. E ela dedica meia hora da semana dela para tratar das meninas. Meia hora. Então, é possível. Porque, imagina, essas meninas tentaram no SUS, não conseguiram, porque é meio complicado, a filha é grande, tem N fatores. Mas são meninas que estão tratando, uma vai colocar aparelho, ela não vai cobrar nada. Então, tá vendo como essa dentista está mudando uma realidade, um índice, doando meia hora do dia dela.
Então, é possível nós minimizarmos esses dados. Às vezes, você tem coisa na sua casa que não é útil para você, é útil para outra. Conversei com um empresário esses dias, ele tinha 10 notebooks parados. Ele ia descartar. Não, Aí, quando eu falei para ele que nós precisávamos, ele falou, olha, eu ia descartar e eu vou doar para vocês. Então, ele veio aqui na comunidade, ele viu a realidade, ele viu o quanto seria útil. Então, às vezes, uma coisa que para você é descarte vai ser útil para caramba para outra pessoa. sim. Então, eu acho que nessas pequenas coisas, eu estou dando pequenos exemplos que são super acessíveis para você começar amanhã. Mas se a igreja de Deus quiser ser relevante, a igreja, ela pode criar projetos maiores, de maiores impactos. E como eu já vi, de criando postos lá no Nordeste, não só para o seu tempo, você quer um tempo confortável, eu acho isso maravilhoso. Eu também gosto de uma igreja super confortável. Mas imagina, olha a igreja, algumas igrejas periféricas, outras igrejas também. Você cria lá uma igreja super confortável, o membro vai lá, senta, se conforta, mas o membro não tem nem comida na casa dele. E aí, o que é mais relevante? Eu conheço casos assim. O membro não tem. E o membro, aí a pessoa está lá na igreja, é uma igreja assim, rica ou não, e o membro está desempregado. Eu acho que falta isso, você olhar para o outro com um olhar de empatia, e às vezes a gente vai na igreja só com essa intenção aí espiritual, né? A gente trata as pessoas como almas apenas, fantasmas, e não trata. Eu acho que assim, a igreja, ela é capaz de tratar de todas as esferas da vida de alguém. Todas. Econômicas, financeiras. Pode continuar, Fabrício. Aí, nessas horas, não vou generalizar, mas preciso falar. Nessas horas, eu me pergunto, por que uma igreja com 5.000 membros, se eu não conheço nem 1% dessas pessoas? Por que uma igreja com 5.000 membros, onde não existe 100 pastores para cuidar dessas pessoas? Para quê? Não seria melhor igrejas com 50 membros, onde realmente é uma família que se conhece, que se ajudam? E agora eu vou falar um pouco, Dani, agora você me aguenta. Eu ouvi tudo que você falou, são dados, sim, é uma realidade, sim, e você falou algo muito pertinente, que não tem como esperar algo diferente do homem caído, ok? Porém, enquanto você falava, eu ouvi uma vozinha aqui, e não é da fada do Peter Pan, tá? Não é da Sininho, que existe o homem caído, mas Deus deixou os filhos dele para equalizar esse negócio. Porém, as pessoas não acreditam que exista Deus, porque nós, que somos embaixadores do reino, não estamos transparecendo Deus para essas pessoas. Aí vamos lá, você fez um comentário, uma igreja periférica, uma igreja aqui, outras fazendo projeto, você não viu igrejas que estão abrindo postos no Nordeste? Com todo respeito, queridão, tem que abrir posto no Nordeste? Tem. Deixa isso para a igreja lá do Nordeste. Entenda o que eu quero dizer, tá? Dani, você está em uma comunidade aí, correto? Uhum. Em volta da sua comunidade. Agora não interessa, vou escandalizar aqui mesmo. Não interessa quantas igrejas evangélicas, quantas igrejas católicas, quantos centros espíritas, quantos salão de testemunha de Jeová tem aí nessa região. Se for para contar por 50. cima. Mais de 50. Beleza. Eu estou agora pouco me lixando se a evangélica crê numa coisa, se a católica crê numa coisa, se a espírita crê na outra, se o testemunho... Não quero saber do que eles creem. Eu quero saber o seguinte, não podia essas pessoas que se dizem filhos de Deus, iluminados e tudo mais, se juntarem como filhos e falar assim, gente, vamos ajudar a comunidade, nós estamos aqui. É nossa obrigação. Não quero saber do Nordeste neste momento. Que Deus levante pessoas com o mesmo coração lá no Nordeste. E nós aqui da comunidade que a Dani está, não tem que se preocupar com o outro lado da cidade, porque Deus plantou igrejas lá. Aí tem pessoas que falam para mim, nossa, Fabinho, mas tem tanta igreja, graças a Deus. O problema é que as igrejas não estão exercendo o seu papel real, que é o trabalho local. Deus colocou uma igreja naquele bairro porque existe um problema, que essa igreja tem poder para resolver. Só que ela não quer ser
uma ferramenta de atos de justiça que Deus já colocou para a gente. Aí eu te pergunto, quando a Dani veio aqui, na outra entrevista, ela falou um negócio e falou, queridos, você pode ficar bravo comigo, do que eu estou falando aqui, porém, você não escolheu fazer a coisa errada? Tem uma lei que fala que é para fazer desse jeito. Você não preferiu fazer do outro jeito? Agora arque com as consequências. Agora vamos lá. E a Bíblia é retrógrada. A Bíblia é ultrapassada. Olha só, Deus pediu para cuidar dos pobres. Vocês cuidaram? Não. Deus pediu para não humilhar os pobres. Vocês fizeram isso? Não. Deus falou para não existir injustiça social. Vocês ouviram? Não. Explodiu, tá aí agora. Tem uma lei, tinha como funcionar. E outra, Dani, tem outros versículos que falam o seguinte, Deus permitiu os pobres na terra para provar o coração daqueles que dizem que são filho dele. Tá? Então, o que eu vejo? Existe o problema do homem caído? Sim, mas aqueles que te dizem embaixadores do reino não estão fazendo nada. Quantos profissionais existem dentro dessas 50 igrejas que você falou? Quantas empresas existem dentro dessas 50 igrejas, instituições que você falou que existe? Quantas oportunidades de emprego que poderiam existir somente para essa comunidade? Quantos profissionais liberais poderiam ir lá fazer um trabalho social na comunidade? É uma dentista de outra cidade que ajuda vocês aqui, sendo que tem dentista sentado nos bancos da igreja aí do seu lado. E desculpa aqui que eu estou alterado mesmo, porque é real. A igreja não trabalha de forma local. A igreja... E aí, sabe isso, só complementando. E o que eu percebo, quando a igreja vem, ela faz uma ação que dura um dia, e ela tira suas fotos. E com interesse de levar essas pessoas para a igreja dela. Exato. Esse é um problema seríssimo também. E aí tira e vai embora. Não. Sendo que isso, a gente está falando aqui, ó, de desigualdade. Eu sei que a gente faz ação, que traz alegria, traz felicidade, mas isso é passageiro, isso é momentâneo. Depois, a criança, no outro dia, ela vai estar na mesma realidade que ela está. Sim. Então, eu acredito que, e as ações que as igrejas têm, que elas fazem, elas precisam rever essas ações. Porque se você quer realmente trazer impacto, você precisa pensar no indivíduo como um todo. Então, eu quero adotar essa comunidade, vamos trabalhar na questão do emprego, vamos engajar. Eu tenho uma recrutadora que ela é prima do meu marido, e ela falou assim, ó, Dani, ela abraçou o projeto, então todas as vagas que ela tem, ela manda primeiro para mim, porque ela quer engajar as pessoas da nossa comunidade. Excelente! Então, ó, essa menina que eu falei para você foi uma vaga dela. Outro jovem que a gente empregou recentemente foi uma vaga dela. Sexta-feira, um outro foi fazer entrevista, uma vaga dela. Uma pessoa. Então, esse ato dela minimiza os efeitos da desigualdade. Sim. Porque você está dando emprego, você está fomentando ali, ela vem dar treinamento também, ela vai dar um treinamento de como você se comportar numa entrevista. Eu acredito que ações assim ajudam a trazer o desenvolvimento para a comunidade. Uma ação específica, só de festa e tal, é bacana, é legal, mas não diminuir a desigualdade. Ele vai continuar sendo pobre, vulnerável no dia seguinte ou horas depois que você foi embora. Então, precisa repensar. Por isso que eu falei que eu ia escandalizar, porque eu não quero saber da crença dessas entidades que estão aí na região, essas instituições que estão aí do lado. Porque é para se fazer sem interesse. Se o espírito entregou a cesta base, que está acompanhando a pessoa, e ele quiser ir lá para o centro espírita, queridão, não é você, é o Espírito Santo. Mas ele gostou, ele quer ir lá para a Igreja Católica. Não é, a princípio, não é melhor ele estar indo num lugar desse do que ele estar lá envolvido com bebida, com prostituição, com droga, com um monte de porcariada? Ore. Agora, não adianta eu lá como igreja fazer um trabalho e falar, querido, mas você tem que vir para a minha igreja. É Deus quem vai direcionar essa pessoa. Eu estou falando de pessoas que pregam Deus, pessoas que pregam um reino, uma espiritualidade, que isso, aquilo, outro, mas as pessoas estão passando fome. Porque assim, Dani, quando você falou assim, são nossos irmãos, é capaz de algum desviado vir falar, não, só é meu irmão se for na igreja. Querido, a palavra diz o seguinte, que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Para Deus, todos já são filhos, porque essa é a vontade dele.
Se a pessoa não escolhe ser filho de Deus e se rebela, é outra situação. Mas eu tenho que vê-lo com os mesmos olhos que Deus vê. Exato. Gente, é seu irmão, sim. Ô, Dani, Se agora não eu é falo seu uma coisa para irmão, uma você. pessoa com fome, pelo amor de Deus. Oi? Agora eu te falo uma coisa. Vamos lá. Uma igreja aí, mas faz um trabalho maravilhoso na comunidade. Consegue trazer emprego, consegue trazer revitalização, consegue trazer urbanismo, consegue trazer emprego, trazer de tudo para a comunidade. Ok? A comunidade ama aquela igreja, mas ninguém vai lá na igreja. A igreja fez o papel dela ou não? Eu acredito que sim, ela cumpriu o papel dela. Acabou, porque não é por interesse, Dani. Ela tem que fazer o papel dela sem olhar a quem ela está fazendo o trabalho dela. Agora, se ela faz com o interesse de trazer essas pessoas para dentro, que é o que pode acontecer, é uma consequência dos atos de justiça dela, é uma consequência. Mas se ela faz focada só nisso, já deu errado. Já deu errado. Exemplo, você sabe que eu trabalhei numa base missionária que trabalhava só com moradores de rua. Foi feito um levantamento na época, tinha 3.000 moradores de rua em Campinas. Muita coisa, né? Ah, não falei disso, é um problema também. Porém, no mesmo censo, contando, tá? Só igrejas evangélicas. Não foi contada igrejas católicas e muito menos espíritas, nem salões de testemunho de Jeová, nem nada. Só igreja evangélica em Campinas. 6.000 igrejas. Presta atenção. Tinha alguns projetos que queriam cuidar de 3.000 moradores de rua, sendo 6.000 igrejas em Campinas. Pare e pensa. Uma igreja adotar um morador de rua. Queridão, você vai ser zelador aqui da igreja. Você vai morar aqui no quartinho aqui atrás, tem uma casinha aqui atrás, você vai ter alimentação, você vai ter educação, você vai ter cuidado e você vai cuidar da igreja pra gente. Uma igreja com 50 membros não consegue cuidar de uma pessoa? Ia faltar morador de rua para as igrejas ficar brigando. Só que aí ia ter o quê? Ia ter o drogado. Cuida do drogado. Ah, mas acabou, não tem mais o quê? Vai atrás da prostituta, vai atrás da mãe que está sofrendo, vai atrás... Dá, Dani, daria. Se cada um fizesse um pouquinho. Mas é querendo, que nem o Projeto Filhos aí está fazendo algo na comunidade que todas essas igrejas dessa regiãozinha que está aí pequenina já poderia ter resolvido. O fardo ficaria muito menor. Mas, como você disse, mesmo dentro da igreja, a instituição, existe o preconceito, existe o racismo, existe a intolerância, existe a desigualdade, e a pessoa não está nem aí. Sendo que, mais uma vez, deixou-se de cumprir o que a Bíblia diz. Cuidar, tratar o seu irmão como se ele fosse melhor do que você. Essa mulher que humilhou a empregada, ela não sabe dessa lei. Por quê? Porque nós não transmitimos isso para a sociedade. Exatamente. O crente era para fazer o quê? Olhar para todo mundo como se fosse melhor que ele. Então, Dani, tem um homem caído, sim. Deus deixou o filho remido para equalizar, só que o filho remido está perdido, não entendeu o seu papel. Então, eu vejo assim, se Deus tem plantado várias igrejas, é como se Deus estivesse falando o seguinte, tem um pedaço de mim ali. Tem um pedaço de mim ali, tem um pedaço de mim ali, e esse pedaço de mim é suficientemente capaz de resolver o problema que está ali, desde que eles entendam qual é o papel deles. O papel não é ficar enchendo igreja. É igual você falou aí, eu gosto desse texto da questão dos embaixadores, né? 2 Coríntios 5,18. E aí, nesse texto, ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? Eu acho que é isso que as pessoas não conseguem entender, né? Se você é embaixador do reino de Deus, onde você está ali é reino de Deus, porque você traz essa realidade. E nós ficamos focados no nosso próprio eu. E uma outra coisa que eu acho que acontece, a gente pensa só nessas coisas terrenas, nos nossos próprios interesses, e a gente esquece do que é eterno. E cuidar do pobre é uma causa eterna. Olhar para o próximo é uma causa eterna.
E é isso que as pessoas não vivem. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está tentando explicar aqui. E antes disso, lá no capítulo 3, que eu vou ler aqui para vocês, ele fala o seguinte: sem dúvidas, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. E aí, pessoal, você está sendo carta de Cristo. Imagina você sendo carta de Cristo para outra pessoa que não é cristã. Escrita com pena e tinta, não escrita com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e cravada não em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que os consideremos capazes de fazer coisa alguma por conta própria. Ninguém é capaz de fazer bondade nenhuma para Deus, nem por conta própria. Nós somos bons porque Deus é bom. E aí é que ele fala, nossa capacidade vem de Deus. E é exatamente isso. Entender primeiro, essa pessoa aqui, para ser embaixador, ô Fabrício, e para ela entender que ela é uma carta viva e que ela age em capacidade com Deus, ela precisa estar convertida. Eu acredito que uma pessoa que teve um encontro com Jesus realmente, não se importar com esses dados, sinto em te dizer, você não é convertido e você não conhece Jesus. Talvez você gosta da ideologia, você é um simpatizante de Jesus, mas você não teve um encontro com ele. Porque o Jesus que eu conheço, ele se importa com essas pessoas. E eu, sendo uma carta dele, com certeza eu me importo. Então, olhar para esses dados e não trazer alguma coisa no seu coração é preocupante. E eu gostaria que você revesse a sua vida, a sua história. E se você se importa e ainda não é resposta, você precisa correr atrás aí e não olhar apenas para você, porque hoje a gente vive isso. Você tem que ter, você tem que fazer, e é você. Cara, se você quer se fechar nesse mundinho aí, ok, você vai ganhar a sua salvação, mas eu acho que não é para isso que o Senhor te chamou. Eu acho que Ele chamou para você ser luz. Nós somos luz em meio às trevas. Se as trevas está reinando aí, é porque alguma coisa está errada, né? Cadê a luz? Alguém não está brilhando, né? Alguém não está brilhando. E se não está brilhando é porque não recebeu a luz, que é o Espírito, então você não é convertido. Então tudo leva a isso. Por isso que eu falo para você que o buraco é muito mais embaixo, né? Porque é fácil a gente falar do governo, blá, blá, blá. Só que Deus, sabendo que o governo é corrompido, que o governo é instituído muitas vezes por pessoas caídas, homens caídos, ele colocou a igreja para equalizar, mas a igreja se perdeu também. Quando você diz o embaixador de um país, aonde ele pisa, é o país que está pisando ali. Ele está representando o país. E conhece tudo do país dele, ok? E tem a autoridade. E no reino de Deus. E ele tem a autoridade. Deus tem fome? Então, é isso que eu estou falando, Dani. E esse embaixador, ele tem a autoridade daquele país para falar em nome do país. Só que a gente toma um título de embaixador de Cristo e não conhece o reino. Não conhece como funciona o reino. Não sabe trabalhar da maneira que o reino trabalha. E aí a igreja precisava estudar um pouco mais, entender um pouco mais o que significa o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora imagine, você chegar na casa de uma pessoa, está sem comida, está sem perspectiva de vida, sofrendo. Você chega com o reino, que também não é só algo etéreo, né? Não é só algo espiritual. Você chega com a provisão, você vem com justiça, você vem com paz e com alegria no Espírito Santo para aquela pessoa, não somente de forma espiritual, como de forma física, atos de justiça. Esse é o reino de Deus, o que a igreja não entendeu muito bem, o que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E né? Você falando me remete a uma senhora aqui da comunidade, eu acredito que você, não sei se você a conheceu, a Dona Maria. Eu participei da construção da casa dela, rapaz. Exatamente. Eu fui lá carregar a carriola de terra o dia inteiro, eu estava lá. Até o Assis se assustou, falou assim, nossa, esse molequinho magricelo não vai aguentar meia hora. Aguentei mais que ele, viu, barbudo? Exatamente, gente. Dona Maria, quando eu conheci Dona Maria, ela não... Gente, ela mostrou o armário da casa dela. Ela não tinha comida. Mas ela tinha bichinho de estimação, Dani.
Ai, meu Deus, tinha muitos ratos na casa dela. Tinha os ratos E desse aí, tamanho, assim. mas ela é um exemplo em que a gente percebe que o Senhor agiu com essa justiça, com essa paz, com todas essas questões. Porque quando a gente conheceu, ela morava em um barraquinho de madeira, ela não tinha muitos ratos na casa dela, apesar dela ser uma pessoa bem limpa, a gente sabe, quem conhece ela sabe. Ela não tinha um banheiro digno, porque não tinha nem descarga no banheiro dela, era um caos. A casa com telhado ruim, não, ela estava sendo injustiçada, tinha uma questão trabalhista, não era aposentada e ela recebia um Bolsa Família de R$ 80. Conheci ela, depois que a gente conheceu ela e o Projeto Filhos começou a trabalhar ali na vida dela, ela falou que nunca mais houve falta de comida. Glória a Deus por isso. E depois veio um projeto lá de Curitiba e se desafiou a construir a casa dela. Houve a construção, depois o filho dela ajudou, muitas pessoas envolvidas ajudaram, teve um pedreiro em uma igreja local aqui que ajudou também, Fabrício, teve muitos voluntários. A igreja em movimento mesmo, construiu a casa dela, enquanto isso ela viajou de avião a primeira vez, foi visitar o pai dela. Então, foi bem legal, porque ela não viu o pai dela há anos. Depois ela voltou, a casa dela ficou pronta, hoje ela mora lá, hoje ela é aposentada, conseguiu aposentar. Com a primeira aposentadoria dela, os membros do projeto foi com ela sacar. O João estava sacando com ela até hoje, porque ela é analfabeta, não sabe ler, mas aí precisa de ajuda de alguém para ir sacar o dinheiro com ela, o João vai. E é uma pessoa que teve, assim, a dignidade dela recuperada. É uma senhora, graças a Deus, hoje ela é aposentada, ela consegue resolver as coisas dela, mora numa casa legal. Então, o reino de Deus chegou ali e teve uma transformação. Mas não foi uma pessoa, não foi a Daniela, não foi só o Fabrício, foi um movimento, foram pessoas, foi a igreja, diversas placas ali se movimentando para mudar a vida de alguém. Nós estamos falando de uma senhora. Imagina se a gente continuasse com esse movimento, quantas outras pessoas também não teriam a vida transformada. Sim. E é isso que eu estou falando. Porque o Fabrício, quando ele carregou ali o carrinho de areia, era muito mais do que só um carrinho de areia, era reino, era eterno. Ele não tem noção, mas era eterno. O pedreiro que se voluntariou todo sábado lá é uma causa eterna. E está cumprindo a lei, porque a gente conhecia a lei, e a lei falava lá. Então, é sobre isso, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, nós precisamos ser a carta viva de Cristo. E que tipo de carta que você está sendo, se você não se preocupa com essas coisas? Então, está sendo uma carta que escandaliza, talvez? Isso é pior ainda, porque aí aumenta o nosso trabalho. Então, não seja essa pessoa. Amém. Dani, nós temos assunto aqui para ficar 2, 3, 4, 5, um dia, um ano conversando, né? Mas eu preciso ir para nossas considerações finais e realmente que você coloque agora alguma coisa no sentido de que a gente desperte, né? Que nem no caso de vocês aí, comecem a orar para que Deus comece a mover o coração dessas instituições que estão em volta de vocês aí, para se unirem, pelo menos por esta causa, né? Ai, Fabrício, você está falando de ecumenismo? Não, estou falando de reino. Estou falando de ajudar pessoas necessitadas. Eu não estou querendo saber agora de membresia de igreja. Eu não quero saber. Porque assim, Dani, querendo ou não, a gente mete a boca, né, nas pessoas que vão no centro espírita. Eles fazem muito mais obras que a gente. Com certeza. E sem interesse, tá? E sem interesse, viu? Porque eu já participei de um movimento onde tinha várias pessoas que eram espíritas participando de um evento de uma igreja evangélica. Eu perguntei, mas querido, tem problema para você vir aqui, mesmo você não crendo naquilo que a gente crê? Eu falei, não, a gente quer servir. A gente pode servir? Óbvio que só o serviço não vai resolver muitas situações, mas eles, pelo menos essa parte, eles entenderam. Né? Agora a gente não fica preocupado, vamos fazer um evento, beleza, mas quantas placas vão ter? Tá, mas se der pessoas, é para qual igreja? Meu querido, vai se converter. Ai, Deus, ajuda eles. Manda bala, Dani. Bom, pessoal, eu apresentei para vocês aqui várias problemáticas.
E essas problemáticas, você ignorando ou não, elas são reais. Como eu disse, quando começou, é só você abrir a porta da sua casa, você olhar a sua rua. Quando você vai ao shopping, quando você vai ao centro, você vai se deparar com essas realidades. Não adianta ignorar, porque você pode, infelizmente, sofrer com isso também. Mas eu quero falar com você que é cristão. Hoje eu vi uma frase de um pastor, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele estava na conferência do Jesus Cop, e ele falou o seguinte: o mundo não é o nosso sofrimento, ele é a nossa responsabilidade. Paulo Borges, eu estava lá, ao vivo, ouvindo, tá bom? Esse mesmo. Muito bom, eu ouvi o sermão dele hoje. Por isso você falar de pedrinha, por isso você falar de pedra. Uma não encaixa na outra, porque uma é mais gorda, uma é menorzinha, uma é mais afiada. Pegou a referência, né? Paulo Borges falou isso e eu concordo com ele, sim. Por muitas, igual eu falei, se você se preocupa só com a sua salvação, é uma coisa que ele fala bem claro, se você quiser assistir, tá no YouTube, mas ele fala sobre isso. Se você quiser se preocupar só com a sua salvação, melhor você até ir embora, né? Se quiser, o Senhor leva você hoje e vida que segue. Mas existe um mundo aqui, existe uma problemática e nós precisamos nos responsabilizar por isso. Então, você pode ser solução, e eu não estou falando para você ganhar um prêmio Nobel, nem nada do tipo. Você pode ser humano, você pode ser essa carta com as pessoas ao seu redor. Então, faça uma avaliação de si mesmo, o quanto que você tem sido preconceituoso, o quanto que você tem achado que você é superior a alguém, porque a nossa carne, né, tá em luta ali com o espírito o tempo todo, mas a gente precisa fortalecer o espírito, e o espírito vai mostrar onde a gente está errando e o que a gente precisa melhorar. O nosso ego, ele é um problema, mas o espírito está ali para tratar. Então, eu oro para que você permita que o Espírito Santo mostre para você. Eu acho que você precisa dessa sensibilidade, todos nós precisamos, porque ele vai te tratar, e aí você vai ser mais parecido com Jesus, e com isso ele vai mostrar sua vocação, e aí você vai estar mais atento e vai brilhar ainda mais. Que a sua luz ela esteja em um ponto alto, onde as pessoas possam ver, onde você possa realmente fazer a diferença. Eu acredito na igreja brasileira, e eu acredito na sua vida e no poder que o Senhor pode fazer através da sua vida, o quanto o nome do Senhor pode ser glorificado, o quanto a gente pode trazer dignidade, o quanto a gente pode trazer essa paz, essa justiça, essa liberdade. Então, é possível, se você se posicionar, realmente, se você mudar, se eu mudar, se o Fabrício mudar, e nós entendemos quem nós somos. Eu acredito que a gente muda realidades quando nós entendemos quem nós somos, e quem nós somos em Deus, e o reino que ele pertence, e qual nós pertencemos. E aí a gente começa a mudar as realidades das outras pessoas. Então, busque esse conhecimento, conheça sobre o reino de Deus, se intere sobre esse conhecimento. Eu tenho certeza que o Senhor terá prazer em te mostrar, e ele vai fazer você se importar, o Espírito Santo vai, sabe, às vezes ele toca na gente e fala, olha aquela pessoa, faça isso por aquela pessoa, abrace aquela pessoa, e é sobre isso, o reino é sobre isso. Então, se responsabilize, seja luz, e fique com Jesus, e vamos somar junto para, quando o Senhor voltar aí, ter um mundo em que os filhos realmente brilharam, e brilharam. Que Deus tenha misericórdia de nós, que fechamos os olhos para as instruções que ele já deixou e nem a gente tem seguido. E algumas pessoas, né, alguns gatos pingados querem seguir, e muitas vezes é até discriminado pela própria igreja que era para estar fazendo. Né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo, a partir deste momento, ele possa começar a revelar a cada pessoa que se diz filho dele, que ele comece a revelar a verdade do reino de Deus, a responsabilidade de ser intitulado como embaixador de Cristo. Como a Dani falou, você não precisa do prêmio Nobel, você precisa apenas cumprir o seu papel. Deus deixou uma dignidade para cada pessoa. E uma coisa que eu falo, Dani, o que tem faltado nas instituições, buscar em Deus o que Deus tem para cada pessoa sentadinha ali. Porque existem talentos, existem vocações, existem serviços, existem governos, existem muitas coisas ali dentro daquela comunidade local. E as pessoas não se importam com o pastor e quem vai cantar.
É Só que verdade. tem Também tem. muitas outras coisas. E, lembrando, uma comunidade de formiga, todos trabalham. Todas trabalham. Todas trabalham. Então, o fardo não fica pesado. Mas nós vemos aí 20% fazendo um trabalho pesado, porque 80% não quer fazer. Né? Então, que Deus venha tocar o nosso coração, tocar na igreja brasileira, que nós estamos falando de uma realidade ali onde a Daniele trabalha com o projeto dela, ok? Quantas casas, quantas famílias mais ou menos na comunidade, Dani? Tem umas 3.000 3.000 famílias, ou 3.000 pessoas. famílias. Uma família, no mínimo, tem que ter 2. No mínimo, já são 6.000. Ok? Dificilmente no local desse você vai ver alguém que, não quero ter filho. Já coloca mais um. Já são 9.000. Só que a gente sabe que não é só um, né, Dani? Tem dois, tem três, tem quatro, tem 5. Coloca umas 12.000 pessoas em um projeto com quantas pessoas, Dani? 20 pessoas? 30? 40? Não, a gente tem pouco. Ó, fixo mesmo, que é o tipo gestão, que faz para rodar, são 3. Mas aí com os voluntários dá uns 15. Divide isso daí, gente. 12.000 por 15. Olha o trabalho. E foi dito aqui, existe 50 instituições que pregam o nome de Deus em volta dessa comunidade. Depois dessa, Dani, muito obrigado por você ter vindo. Agradeço por você ter trazido esses pontos que não são legais de se ouvir, né? Mas é uma realidade. E uma realidade que, infelizmente, a igreja, que se diz Igreja de Cristo, se distanciou. Por isso que eu falo que Deus tenha misericórdia, né? Nós devemos batalhar nas regiões celestiais, sim, contra o que devemos batalhar, mas para com a humanidade nós temos que agir com atos de justiça, com humanidade, com testemunho, e nós estamos falhando muito nisso. Então, que Deus te dê graça, sabedoria, e dê a vocês aí recursos, estratégias, pessoas, recursos humanos, para que vocês possam realmente colocar a vida dessas 12.000 pessoas num devido lugar, né? E que seja só aí mesmo. O projeto, entenda, o projeto Filhos não precisa se preocupar com uma comunidade do outro lado da cidade. Entenda o que eu quero dizer. O projeto Filho tem que morrer por esse projeto, que eu lembro que você me disse que Deus te convidou para fazer parte do projeto dele, e você aceitou. A igreja devia entender isso, que o serviço dela é local. Primeiro é aquela rua, depois é aquele quarteirão, e depois é o bairro, se for que ser. Mas não, a igreja está aqui e quer se preocupar com o que está acontecendo lá. Eu sou missionária no meu bairro, né? E Então, para mim foi difícil no início, porque eu queria ser missionária lá nas outras nações, mas o Senhor me chamou, eu obedeci, né? Para estar aqui no bairro. Gente, é um desafio meio louco, mas eu estou. Tipo, essa comunidade é a comunidade que eu cresci. amém. Então, por um outro lado, é bem prazeroso. E aí a gente descobre, e o Senhor vai mostrando o porquê também. Você já conhece as pessoas, você consegue lidar, a confiança é diferente. Então, no meu caso, eu continuo aqui no meu bairro desde sempre. Conheço essa comunidade aqui há 25 anos. E não impede. Ai, novinha. Não impede de Não, eu você. conheço, né? Mas tenho 30, meu filho. Só 30, viu? Mas isso não impede que você vá para as nações um dia, só que você vai com a Sim, com certeza. experiência missionária. Você não vai lá para ficar tirando foto, não vai lá para ficar fazendo selfie, né? Mas amém. Dani, que Deus abençoe você, o projeto, as pessoas que estão envolvidas e que realmente isso aqui, estando no canal, que ela possa repercutir de uma forma, tá? Não para engrandecimento do canal, que não é essa a visão do canal, mas que essa voz da Daniele aqui, de tudo que ela falou, possa ecoar de algum jeito, não sei, Deus vai fazer algum mistério aí, e esse talvez vai ser o vídeo mais visto no YouTube, mais visto no Instagram, não interessa, porque a igreja precisa ouvir o que está acontecendo aqui, só que está acontecendo lá do lado dela também. Mas é isso, Dani. Eu quero te agradecer por isso, tá bom? E pedir que Deus realmente continue abençoando vocês. Eu que agradeço mais uma vez e continuo orando, não vamos desistir, né, para esse despertamento aí, para esse avivamento da igreja, porque eu acredito que a transformação está nas nossas mãos. Então,
continue sendo luz, fique com Jesus, seja sensível ao Espírito Santo e que ele possa falar com todos nós. Obrigada. Amém. Dani, vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Amém.